Então, hoje nós vemos, é o 16º encontro, né, dia 20 de julho, hoje, e o Atman e Brahman no Vivekachudamani. Nós temos várias traduções ao português do Vivekachudamani, mas essa, que foi feita pela editora Teosófica, fomos eu e o Alberto que revisamos. O Alberto fez a introdução e ajustou alguns comentários, e eu fiz a revisão do texto e os ajustes, né, do texto como um todo. Então, eu principalmente estou usando ele. O Vivekachudamani é uma obra bem conhecida dentro da tradição vedantina, muito conhecida, né, e provavelmente é a obra de maior relevância dentre as obras atribuídas a Shankara. Ela é realmente, como eu coloquei aí, uma obra fundamental junto com os Brahma Sutras e com os Upanishads. E ela é composta por 580 sutras na forma como a gente a conhece, né? Ela aborda muitos pontos, ela desenvolve muitos pontos, vários dos quais, como eu dizia, foram discutidos ao longo desses 3 meses nas nossas reuniões, né? Então, vai falar sobre as qualificações que a gente viu no Aparokshanubhuti na reunião passada, Viveka, Vairagya, Shatsampati, que são aquelas 6 qualificações, e Mumukshuta, o estado necessário da mente para percorrer esta senda, para alcançar o estado de liberação, quais as posturas necessárias ao buscador para alcançar e para percorrer, para estar preparado para esse caminho, meios para obter esta reta percepção de Atman e assim poder ser capaz de compreender a sua identidade com Brahman, né? E tem muito de discussões sobre os elementos da yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga e muito mais. Tem muito, muito, muito. Tem sobre as gunas, que a gente também viu ao longo das nossas reuniões, tamas, rajas e sattva. Então, tem muitas discussões. Então, eu só destaquei aqui as que são mais conectadas com essa discussão Brahman-Atman, né? Também é chamado a joia suprema da sabedoria, porque Viveka significa discernimento, mas é o discernimento sábio, é a sabedoria em sua última condição. E Shuddha Mani é a joia, Shuddha da guirlanda, né? Então, a joia suprema, aquela joia que está mais elevada, vinculada ao discernimento, à sabedoria, né? E na obra a gente vai ver claras conexões com a tradição Sankhya, com a tradição Yoga e com o próprio Buda Dharma, né? Então, é interessante isso, a gente tem visto nas nossas conversas aqui, que a gente consegue fazer conexões com outras temáticas em outras tradições. Eu acho que isso enriquece o nosso entendimento, e para algumas pessoas que já têm algum conhecimento em outras áreas, conseguem entender melhor o próprio material aqui. Então, o professor Alberto, quando escreveu esse capítulo, ele fez uma seleção de passagens, né? E ele faz uma abordagem explicando uma ideia geral do que tem no Vivekachudamani e seleciona algumas dessas passagens. Então, eu acrescentei mais alguns detalhes e trouxe também algumas passagens que ele destacou. Então, lembrando, se a gente vai procurar sobre Atman Brahman no Vivekachudamani, vamos lembrar, Atman é a natureza essencial e última presente na caverna do coração. Seria como no texto Mahayana Yogacara Uttaratantra, o que é chamado a natureza Buda. Na tradição Sankhya, o termo utilizado para Atman, como a gente já viu, é Purusha. A sensação essa de ser um eu distinto, independente, é decorrente das nossas sensações mundanas, em decorrência dos nossos sentidos entrarem em contato com o mundo e desenvolverem apegos, né? E conexões contaminadas com as nossas percepções. Quer dizer, as nossas sensações entram em contato com aspectos do mundo, com ideias, com a separatividade, e, de alguma forma, geram repulsa ou apego, isso derivados de avidya, né? E aí eu coloquei, exato como na tradição gnóstica, né? Os arcontes gnósticos são esses que trazem
essas máculas que fazem com que a gente viva contaminado nesse samsara, que é o mundo, né? É essa sensação de ser um eu independente, um eu distinto, dificulta que a gente consiga ter acesso, compreensão, percepção, dhinana, gnose, uma reta percepção de Atman como sendo o nosso estado de ser, né? Então, e isso ocorre em função da ação de avidya, que oculta a nós próprios a nossa verdadeira natureza, a realidade de Atman. Então, surge de um estado de mente contaminado, essa sensação de um eu separado. A mente, chamada de manas na tradição indiana, né? E lembram, a gente já falou que 4 diferentes palavras são comumente traduzidas como mente no nosso idioma, provenientes dessa tradição. Então, a mente e os desejos, a parte camásica da mente, os kleshas que contaminam a nossa mente, prendem a nós mesmos ao mundo das sombras. Essa área da mente, esse tipo de mente que assim fica contaminada e tem dificuldade de se perceber como idêntico a Brahman, é chamado na tradição de Klishta Manas, que seria manas, a mente instrumental contaminada pelos kleshas. E o texto do Vivekachudamani diz: Jiva é inteiramente distinto de Atman. Atman é o ser. Jiva, muitas vezes, é traduzido como alma, no sentido de ser ser o nosso eu, aquela parcela da mente que se identifica como um eu, um ser, né? Atman é Brahman, presente no universo. O universo é Brahman, e o universo não é uma ilusão. São passagens que estão no próprio livro que eu estou trazendo, né? E aí, então, eu trago alguns extratos do Vivekachudamani que abordam Brahman, Atman, pegando alguns que o Alberto trouxe no livro e eu trouxe mais alguns. Eu queria que vocês levantassem a mãozinha, quem quiser trazer mais algumas coisas, certo? E eu achei tão bacana. O homem sábio luta para alcançar a liberação. O homem sábio luta para alcançar a liberação, recorrendo a um verdadeiro e grande instrutor. É a forma como ele busca isso. E aceitando o seu ensinamento com a alma inabalável. E pela prática do reto discernimento, pela prática da real viveka, alcançado na senda da yoga, ou seja, naquela prática, lembra, desde as austeridades, as atitudes mentais, as posturas, as condições, a purificação, esse ser é capaz de salvar a sua alma afogada no mar do Sansara. Sansara é o nome que se dá para essa condição em que vivemos presos, imersos, condicionados pelo mundo das relações, pelo mundo da dualidade. As ações são para a purificação do coração. Isso é muito presente no Bhagavad Gita e no Vivekachudamani. Comentar muito sobre as ações da sua importância, e a importância da ação, lembra que a palavra karma significa ação. Então, mover o nosso karma, diminuir o nosso karma negativo e melhorar nossas condições de caminhar na senda, depende das nossas ações, depende de como nós geramos energia kármica. E as nossas ações contaminadas, elas dificultam o caminho. Por isso, as ações devem ser para purificar o coração. Somente é considerado digno de inquirir sobre Brahman aquele que tem discernimento, que não tem apegos ou desejos, isso é vairagya ou viraga, que é o desapego, né? Que tem chama e as outras qualificações, que é o Shat Sampati, aquelas 6 qualidades do estado mental, e que possui aspiração pela libertação, mumukshita.
Então, aqui, essa estrofe que está logo no começo do Vivekachudamani, fala aquelas 4 regrinhas para percorrer o caminho. Vai repetir agora. Há 4 espécies de treinamentos, portanto, preparatórios. Viveka, discernimento, Vairagya, desapego, Shatsampati, controle da mente, e aspirar à libertação, Mumukshuta. Dizem que devoção é a meditação na natureza de nosso Atma. E por que isso também está colocado aqui? Porque se vocês lerem o Vivekachudamani, vocês vão ver que a noção de devoção, ou pelo menos assim eu o entendi, a noção de devoção não é uma devoção emotiva, não é uma coisa assim, ai, meu guru. Não, é uma entrega de tudo que você tem e pode ser a Brahman, ou a Ishvara, né, que representa o Criador. Né? Então, essa devoção, que seria Bhakti Yoga, né, essa devoção, ela é colocada como um aspecto, uma forma de você estar imbuído de fato do caminho. E por isso a devoção é a meditação na natureza de nosso Atma. Ou, como a gente viu 2 reuniões atrás, né, naqueles outros textos que mostrava, Totaka, por exemplo, mostrava isso, a identidade real da nossa verdadeira natureza com Atma, e por sua vez com Brahman. E a última passagem que eu selecionei aqui para esse slide, ó Guru, alguém sábio, bem versado nas escrituras, livre de desejos, conhecedor de Atman, alguém que está ansioso por auxiliar àqueles que buscam ajuda, ou seja, os buscadores, né? E pleno de compaixão. A tendência natural dos Mahatmas, desses sábios, é remover ou buscar remover o sofrimento dos demais. Então, que é a característica de um Mahatma. É ser sábio, versado nas shrutis, as escrituras, não ter desejos, conhecer bem Atman, estar ansioso por ajudar aqueles que necessitam e que buscam ajuda, e ser pleno de compaixão. Este é um Mahatma. Mais um pouquinho. Isso são frases do Vivekachudamani. Algum comentário? Levanta a mão. Tendo se libertado de avidya, lembra? Avidya, traduzido por ignorância, que é o klesha principal que mais nos amarra a essa condição de samsara. Lembrando que a avidya é a manifestação de Maya nos nossos estados mentais. Então, tendo se libertado de avidya, o sábio goza a bem-aventurança do Nirvana, mesmo estando ainda na Terra. Então, ele se torna um liberado, né? Ele tem a bem-aventurança do estado de Nirvana, não avarana, não contaminações profundas, mesmo estando ainda no nosso planeta. Outra frase, elas são soltas, tá? Não é em sequência, mas é nessa ordem. Trilhar a reta senda sob a instrução de um guru. E aí o Vivekachudamani, eu botei porque no Vivekachudamani ele vai dar várias dicas de como a gente deve se postar, se preparar, se conduzir, se organizar para trilhar a real senda, né? Sob a instrução de um guru. E esse guru não precisa ser alguém externo, no sentido de ser alguém fisicamente presente. Há outros meios de encontrar o guru. Aí no Viveka também tem uma passagem que fala dos 4 estados, e é bem claro ali. Os 4 estados, desculpem que eu esqueci, eu tirei os numerozinhos dos aforismos. Os 4 estados que são chamados de mente. Manas, que eu diria que é a mente instrumental, a mente que trabalha, a mente que trabalha, que mais atua, que se mexe, que cria os pensamentos, que
a ela se agregam essas contaminações, esses kleshas, tudo mais. Buddhi, que é a capacidade intuitiva de julgar com clareza, de percepção mental mais profunda. Buddhi é associado com Chitta. Tá? Então, Buddhi é o estado mais elevado dessa mente dividida em 4 etapas. Tá? Ahankara, que tradicionalmente, na tradição indiana, vai ser denominado como aquilo que caracteriza o eu. Ahankara é a ponte que liga os nossos estados mentais, as nossas energias, os nossos princípios, ao mundo, às sensações. Tá? E cria esse elo nos dividindo, né? Fazendo com que a gente se veja dividido em relação ao todo. E Chitta, que está aqui também, né? Que essa sim seria a mente mais pura, a mente a qual se encontra com o estado mais profundo que é capaz de alcançar com a luz de Buddhi, por isso que eu associei as duas, né? Chitta com a luz de Buddhi, Buddhi significa luz, né? Consegue ter essa reta percepção. Esses 4, que muitas vezes são traduzidos como estados mentais, são chamados os instrumentos internos do nosso ser, que não são os sentidos externos, os sentidos são externos. Este eu, Ahankara, Jiva, né, sujeito ao prazer e à experiência, é conhecido como Ahankara. Então, o eu que estava sendo falado é conhecido como Ahankara, que é essa ponte que faz com que os nossos sentidos internos interajam com as nossas sensações externas e gerem essa sensação de eu, como se fosse um eu independente. Lembrando que todos esses são estados de manifestação da nossa luz mais interna, de Atma. A Suprema Maya, que não é ilusão, mas é aquela energia poderosa que faz com que a gente consiga ter uma percepção de algo que cria um véu para que a gente tenha essa percepção. O problema é que nós tomamos o véu como uma coisa verdadeira, e o véu é apenas isso, é apenas um véu. A Suprema Maya é de onde nasce todo este universo. A Suprema Maya é a Vidya. Este universo, no sentido, o universo múltiplo, o universo que a gente percebe com os nossos sentidos. E que existe, Maya existe desde o princípio. Para dar início à manifestação, Maya fez essa força de criar um véu para encobrir essa energia e assim gerar a condição de nós termos uma percepção das coisas. E aí ele coloca, numa outra passagem, eu vou dar uma paradinha agora, algumas características, e são claramente kleshas, né, na tradição budista, Yogacara, a gente vê muito claramente essas questões, e aqui ele mostra algumas qualidades das 3 gunas, tamas, sattva, não, aqui só estão 2, mas no livro tem ainda as 3, e tamas, sattva e rajas, né, rajas, isso. Então, ignorância, preguiça, embotamento, sono, ilusão, insensatez são características de tamas. Então, nossos estados mais densos, mais paradões, mais estáveis, são características de tamas. As propriedades do puro sattva são pureza, percepção de Atman em nós, suprema tranquilidade ou serenidade, contentamento, alegria e mente fixa em Atman. Né? Então, e ele vai
comentar, ele vai tecer comentários sobre as condições de uma mente tamásica, de uma mente rajásica e de uma mente sátvica, e a necessidade de nós termos mais da qualidade sáttva para podermos caminhar esse caminho. Espera aí. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Alguma mãozinha para ser levantada? Eu acho que eu tenho mais 2 ou 3 slides com algumas passagens assim que eu fui botando. Mas é um livro muito técnico, né? Ele tem muito conteúdo, mas eu acho ele bastante agradável de ler, né? Acho que não é um livro para primeira leitura, mas eu acho que agora, depois que a gente assim deu essa estudada no Atma Yoga, a gente está com muito mais condições de pegar esses outros livros e lê-los na raiz, né? Lê-los de fato. Então, mais algumas passagens aqui. Vejam que várias das coisas que eu estou destacando aqui, a gente já viu ao longo desses meses, desses 3 meses. Purusha, que é Atma, é perpétuo, não condicionado. E lembram que já apareceu no texto passado e anteriormente também a lembrança de que Purusha é como se fosse outro nome para Atma, né? A escravidão é a convicção em um eu. Isso, do ponto de vista da Vedanta Advaita, vai ser escravidão, porque você se torna, ao invés de ser livre e plenamente conectado, né, ao todo, percebendo-se como tal, você tem uma separação, um pedaço, um algo que se contradiz, se compara com esse todo. De avidya, então a escravidão é a convicção de um eu. De avidya nasce a causa do nascimento. Por que a gente lembra os nidanas, a roda dos nidanas, inclusive na tradição do budismo? Então, no Viveka vai chamar a atenção que a avidya, como a gente há pouco falou sobre Maya, é o que gera a condição de um nascimento, a necessidade de um nascimento, as condições que nos fazem nascer neste mundo de samsara. A noção de que existe um eu em alguém iludido por tamas torna-se muito fortalecido. O egoísmo manifesta-se ocultando Atman. A escravidão somente pode ser cortada pela grande espada do discernimento, pela grande espada de Viveka, que é afiada e brilhante. Então, quando eu comentei que Viveka é traduzido por sabedoria, é nesse sentido. Viveka tem a ver com essa capacidade de perceber o nosso engano em estar preso a um eu e perceber que para afastar este engano, nós precisamos desse discernimento sábio, dessa capacidade de perceber retamente. Não é à toa que o primeiro degrau do óctuplo caminho é o reto, às vezes traduzido como entendimento, ou a reta percepção, é como eu prefiro, e é reto pramana. Lembra, Marina? Pramana, capacidade de captar a coisa. Então, uma pramana não contaminada, descontaminada, te coloca com Viveka nesse caminho. Um homem sábio, portanto, tende a adquirir Viveka, o discernimento entre Atman e o não Atman, entre Atman e o que não é Atman. Atman está em tudo, mas nem tudo é Atman. Não há avidya além de manas. É em manas que a vidya fica amarrada. Manas adquire as noções do eu e do meu, por causa de Ahankara. Quando surge o conhecimento, e esse conhecimento aqui é Dhinana, Atman Dhinana, né? O conhecimento de Atman, a vidya simplesmente desaparece. Deixa de ser a vidya, passa a ser, lembra lá nossas primeiras reuniões,
vidya. Portanto, abandona a noção do eu. Enquanto estivermos presos no ahankara, que é o egoísmo, não há a mínima indicação da libertação. Ahankara é o inimigo do Atman. A vidya é destruída completamente quando Atman, que é não dual, é alcançado. Algum comentário? Fala, Marina. Naquela passagem que fala, o homem sábio tem que adquirir o discernimento entre o Atman e o não Atman, né? Eu não sei se foi nesse livro ou no outro livro sobre os rishis, que o Alberto faz é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo sério, assim, que é assim, entre o ser e o não ser, eis a questão, e o Atman, eis a questão, que é isso, né? Assim, o Atman, como você tinha falado, é o ser. E tudo isso que está causando essa ideia de não ser, de ser um eu separado e não ser o ser, então essa é a questão, né? que o Vivekananda está apresentando, né? É isso mesmo, Marina. E você falando agora, eu me lembrei que é uma coisa que me chama bastante atenção, que assim, não é um simples jogo de palavras, mas como a gente se esforça, como muitas vezes a gente se esforça tanto para definir Atman como uma coisa, que a gente acaba sendo não ser, sendo não Atman, né? Pela essa necessidade de criar objetos de percepção, incluindo o objeto de percepção Atman, né? E às vezes eu fico assim, eu lembro da gente em algumas discussões de grupo, né? Como definir Uno, como definir Atman, como definir Brahman. Usar as palavras, e faz parte, é necessário usar nosso pensamento para conseguir ir além, mas não ficar preso a isso, né? Ser ou não ser, eis a questão. Ser Atman ou não ser Atman, eis a questão.